noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai estar fazendo o estudo com a gente, falando sobre novamente o mês de Setembro Amarelo, né? Palestras que falam sobre a campanha de valorização da vida. E hoje o Robinson vai estar com a gente para falar do tema Cristo Consolador. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 122, Frutos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 20, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, né? A lição está em Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. E aí as considerações de Emmanuel são assim: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber que se beneficiam aos nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus ciclos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-o em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. É interessante que tem uma sequência, né? Na palestra de domingo, nós falamos sobre os espinheiros, né? E aí a gente faz novamente uma alusão à parábola do semeador, né? Que eu falei, nos espinheiros tem lá a questão das marcas, né? Quando você toca no espinho, você pode se machucar, né? Mas o próprio Jesus já não dá informações nessa parábola, dizendo de que podemos caminhar para uma semente que dê frutos, né? A partir do momento em que a gente cuida. No caso dos espinheiros, cortar, né? Cortar a dor, ceifar aquele espinho ali, né? Aqui já está falando para a gente nos frutos, né? De que ele fala uma proposta da gente fazer um campo da prática, né? Ele fala aqui no final, ó, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Ou seja, esses ensinos já estão aí à nossa disposição, né? Conhecimento hoje não é desculpa para nós, porque hoje a gente tem acesso à informação bem rápida até, né? Mas a proporção de que a gente já faz a prática desse ensinamento, aí sim que tem um real aprendizado, né? Você aprende de fato praticando, exercitando. Porque não adianta nada eu falar aqui bonito e tal, mas se eu não tenho a tarefa de cuidar, né? Então a árvore vai dar fruto quando? Quando você cuida. Quando você planta, quando você ali faz o exercício de regar, deixar bonitinho, não deixar uma exposição de muito sol, até que ela dê aquele fruto, né? Existe também aqueles frutos, mas o fruto não está tão bom assim, né? Aí que tem que descartar esse fruto, né? Aquele fruto já está até bonito e tal, mas quando você vê por dentro, não está legal.
né? E o que isso quer dizer? É justamente quando a gente fala de essência, quando a gente fala de que nós estamos, Jesus deu a oportunidade para a gente de ter essa água viva do Evangelho conosco, próxima de nós, porque Ele é nosso guia e modelo, mas Ele justamente nos informa de que o caminho é que a gente medite essas palavras, mas viva. Que essa palavra seja viva para nós, em que nós transformamos esse fruto no campo da prática, porque a gente só vai reconhecer o real aprendizado, né? Nós só vamos começar a entender a linha de raciocínio dessa mensagem para o nosso papel de transformação a partir do momento em que eu aplico, a partir do momento em que eu justamente trago ali lições para aprender, né? De aprendizado. Então eu acho interessante disso, né? Que ele fala, ele necessita aprender como uma boa árvore que recebe os alimentos da providência divina por meio da seiva, converte em utilidades para as criaturas, né? Eu não vou plantar um pé de laranja sem utilidade nenhuma, né? Aqui está todo mundo aqui justamente com uma oportunidade para trazer ali um papel ainda melhor. Para isso precisa exercitar, precisa praticar. E aí é o que justamente a doutrina espírita nos convida, né? O exercício da caridade é o principal pilar para o nosso papel de transformação, né? E a caridade não é somente aquela caridade de a gente entregar uma coisa que eu não faço mais uso e entrego para o outro. Ok, isso é um ato de amor, mas a gente pode fazer além, né? Conversar com um amigo, né? A gente pode justamente trazer ali uma oportunidade de consolo para aqueles que estão necessitados. Então várias possibilidades ali para o campo de prática e semear frutos, né? Para conquistar isso. Prática, meus amigos, muito trabalho. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre de Jesus, a falange amiga de Dr. Bezerra de Menezes, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho. Nós que estamos no mês falando de valorização da vida, proporcionando oportunidades de consolo àqueles espíritos que passam por perturbações, por sofrimentos, que querem respostas, que a gente possa, através desse encontro, hoje com a palestra do nosso amigo Robinho, junto com a falange de espíritos que o protege, que auxilia, que a gente possa ouvir de suas palavras e internalizar em nosso íntimo, para que a gente possa converter esse aprendizado significativo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. E ao mesmo tempo que a gente possa irradiar essas luzes a esses irmãos que querem respostas, que querem consolo, que querem um remédio necessário para continuar firme frente aos objetivos conquistados nesse planeta a qual nós somos convidados a auxiliar na regeneração. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine durante todo esse encontro e que possamos então dar por iniciado mais uma reunião pública dessa instituição. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra então para o Robinson, que ele vai falar sobre o tema Cristo Consolador. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Esse tema está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título tem como Cristo Consolador. Kardec colocou o jugo leve, Consolador prometido, instrução dos Espíritos.
Curiosamente, na instrução dos Espíritos, são 3 mensagens do Espírito de verdade, que está inclusive na promessa do Consolador Prometido. A primeira dela em Paris, no ano de 1861, depois ele dá uma outra comunicação em Bordeaux, no ano de 1861, e finalmente ele dá uma comunicação em Havre, no ano de 1863. E são instruções realmente bastante interessantes acerca desse tema. E ele começa assim, Kardec coloca como subtítulo o jugo leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que é jugo, né? Jugo, antigamente, na roça, é uma canga que se coloca sobre os animais, principalmente sobre o boi. Mas aqui no sentido religioso, jugo quer dizer a observância da lei de Deus. A observância é da mensagem de Jesus. E aí quando ele diz que suave é o meu jugo, ou seja, a minha lei não é tão rigorosa assim, que a gente não possa cumprir, que a gente não possa pelo menos tentar seguir. E leve ao meu fardo. O que é fardo? Fardo é aquilo que nós colocamos sobre os nossos ombros para que a gente possa carregar. E nós sabemos que Deus não coloca fardo pesado algum sobre os nossos ombros que a gente não consiga carregar. Então é natural que tudo aquilo que nós possamos estar sofrendo, as nossas tribulações, as nossas provações, as nossas tristezas, tudo isso faz parte, inclusive, do momento atual desse planeta. A Terra está vivendo um momento muito dramático. A confusão mental que se instalou por aí, psicológica, afetiva, emocional, tem nos consumido, sem dúvida alguma, muitas vezes a nossa paciência, que às vezes também não é muito grande, é pouca, a nossa tolerância, a nossa falta de compreensão, mas sobretudo a nossa falta de amor, porque logo abaixo Kardec comenta sobre esse ensino de Jesus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções físicas, perdas de seres amados, em todos os sentidos, perder pelo encarnado, perder pelo desencarne. Consolação, encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ora, quando Jesus sai da cidade de Cafarnaum, sobe a aba de um pequeno monte, que naquela época na Palestina chamava Monte Herenos, ele pronuncia 9 bem-aventuranças. E as promessas dele naquela época não se vingariam, não aconteceriam naquela época. Mas eram promessas para aqueles que lá estavam presentes as ouvindo, mas que se concretizariam no futuro. Qual futuro? Nas próximas encarnações. E as 9 bem-aventuranças estão muito bem exaradas em Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 6 está um pouco confuso, está um pouco misturado, então por isso eu sempre preferi Mateus capítulo 5. Essas 9 bem-aventuranças que ele pronuncia, 5 nos falam de sofrimento bem vivenciados que nos conduzirão a Deus mais rápido. 4 nos falam de comportamentos que bem também vivenciados nos conduzirão a Deus mais rápido. Então a promessa que ele nos faz naquela época, obviamente não era para aquela encarnação. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, pobre de espírito quanto? Quanto tempo nós conseguimos conquistar essa questão de sermos pobres de espírito? Não no sentido da ignorância, da falta de conhecimento, mas de sermos realmente espíritos calmos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, passado mais de 2000 anos, a gente ainda chora até hoje, principalmente porque, não porque as pessoas nos fazem, mas pelo que nós fazemos a nós mesmos e, consequentemente, fazemos aos outros. Então, Chico Xavier dizia com muita propriedade, dentro de várias frases belíssimas que ele tem, ele dizia o seguinte, né? É óbvio que eu fico triste quando alguém me ofende, diz o Chico, mas eu fico muito mais quando eu ofendo as pessoas, porque magoar alguém não é nada fácil. E a gente tem que ter essa consciência de que realmente é muito ruim quando a gente magoa alguém, quando a gente ofende alguém. Embora as pessoas muitas vezes acham que isso na gente não doa, só não dói quem não tem consciência, né?
Mas qualquer criatura que tenha um pouquinho de consciência, é óbvio que faz mal. É óbvio que eu não gostaria de transcorrer essa existência minha atual sem ter feito mal a ninguém, sem ter magoado a ninguém, principalmente na área do sentimento. Mas a gente não consegue, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos espíritos falhos, nós somos espíritos ainda necessitados de muito aprendizado, de muita luz. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então o Cristo já nos falava mais de 2.000 anos atrás, para que violência? Para que agressão de natureza física, verbal, emocional? Como é que nós queremos conquistar o reino dos céus procedendo dessa maneira? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, ou seja, mesmo as injustiças que nós muitas vezes achamos que se nos acontece, se nós formos buscar na realidade a origem dela, como autores do nosso destino, nós somos culpados de tudo aquilo que nos acontece nessa e nas outras vezes. Muitas vezes nós reclamamos uma injustiça no momento, mas é uma injustiça que está fazendo justiça a um passado nosso de injustiça, as coisas que nós erramos. Bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma junção de duas palavras de latim, miserere mais cordes, sentido fundo do coração. Então, se misericordioso é adentrar no problema do outro, entender a dificuldade dele e, se puder, ajudar de alguma forma. Bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração nos dias atuais é um pouco complicado, né? Porque as pessoas estão muito desconectadas de Deus. As pessoas estão muito preocupadas com esse mundo material. Eu estava vendo uma reportagem ontem de que na Dinamarca, né, tinha uma galeria de artes lá, e que eles contrataram um pintor para que ele colocasse 2 telas em exposição na galeria de arte. E a galeria pagou adiantado, 70.000 euros, que dá mais ou menos 340 mil reais. E ele entregou 2 telas enormes na galeria, em branco, sem nada na tela. E o pessoal achou engraçado aquilo, né? E o título da tela, das 2 telas que ele entregou, ele coloca assim: pegue o dinheiro e fuja. Então, ou seja, ele já tinha recebido da galeria, entregou 2 telas em branco e foi embora, né? Mas aí, se você for analisar, eu fiquei imaginando, meu Deus, que oportunidade, né? Eu aproveitaria aquelas 2 telas em brancos para dizer como o homem está vazio de Deus. Aquelas telas representam isso. Como nós estamos vazios de Deus. Por quê? Porque a gente está ocupando demais a nossa vida com coisas que não deveríamos. Quando você vê na internet, muitas vezes, hoje em dia a moda ser, né, esses jovens também, eu não sou jovem não, mas pessoas às vezes até com uma certa idade, né? Então a gente vê muito hoje na internet, fala dos influencers. Eu fico muito preocupado. Eu falei, meu Deus, eu vejo alguns conteúdos, né? Influência tal, influência aquilo, que de conteúdo não tem nada. Está pior do que aquela tela em branco. Mas tem milhões de seguidores. É isso que nos assusta. Um dia eu fiz uma pesquisa, o professor Mário Sérgio Cortella, um homem, um filósofo, uma sumidade na área da educação, da pedagogia e tudo. O professor Mário Sérgio Cortella, juntando todas as mídias sociais dele, ele tem 12 milhões de seguidores. E aí eu vi os milhões de seguidores de uma determinada pessoa, que eu não vou citar, questão de ética, porque eu gosto de citar quando a coisa é boa, e essa pessoa que tem conteúdos que não acrescentam nada, de uma pobreza intelectual sobremaneira, tem 19 milhões de seguidores, mais que o professor Cortella. Então aí nós vemos um nível da humanidade, atrás de que as pessoas estão, de conteúdos vazios, de uma tela em branco, que realmente não representa nada. E aí, então, continuando as nossas bem-aventuranças, bem-aventurados que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que nós estamos conseguindo viver essa pacificação? Muito pelo contrário, nós estamos em conflito nas mídias sociais o tempo todo, agressividade enorme, ainda mais agora, na época de política. Fulano é o candidato tal, outro é o candidato não sei o que lá, as pessoas se degladiando nas mídias sociais, pessoas com conhecimento, pessoas com inteligência, e você fica preocupado, o que está havendo com o ser humano? Vazio de Deus. Estamos vazios de Deus. Temos as nossas opiniões políticas, né? Mas elas são nossas opiniões políticas lá fora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ora, e claro que algumas vezes
as criaturas chegam a ser, de uma certa forma, injustiçadas. Mas tudo isso tem um preço. Tudo isso é um momento no qual nós precisamos, através daquilo que nós acreditamos que de fato foi injusto, que a gente possa crescer. Porque o sofrimento também nos faz crescer. Chico Xavier também, numa outra frase interessantíssima e muito bela, dizia: se não fosse pelos sofrimentos, dizia o Chico, eu não teria saído do lugar, eu teria ficado imóvel. Então são os sentimentos que muitas vezes nos impulsionam. E finalmente, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Gente, está acontecendo. Hoje, se você falar muitas vezes de Deus, se você falar de Jesus lá fora, você é ridicularizado. Você é ridicularizado. Nós vemos aí, festividades como Carnaval, Jesus sendo arrastado na avenida, o diabo por cima, Jesus por baixo. Então, umas coisas totalmente, filmes, colocando Jesus, uma coisa que ele não é, Maria, José, brincando com o sagrado. Então, se demonstra novamente o quanto o homem está afastado de Deus, o quanto a gente não está entendendo o momento magnífico de mudança que a Terra está vivenciando. E aí Kardec continua nos dizendo: todos os sofrimentos serão consolados pela fé. Sobre aquele ao qual, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança mitiga o amargor. Por quê? Essas são as pessoas materialistas. São as pessoas que acreditam numa única existência, então eles não esperam nada. E por não esperar nada, eles fazem tudo que eles acham que podem fazer. Esquecendo Paulo em Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não me deixarei levar por tudo que o mundo me apresenta. Mas o materialista não pensa assim. É por isso que nós temos tanta corrupção, é por isso que nós temos tantos crimes, tanta violência, tanto roubo, porque essas pessoas não creem em nada além dessa vida. Então eu posso aproveitar essa vida materialmente falando do jeito que eu bem entender. E quando as aflições me chegam de uma tal maneira, para eles tirarem a própria vida, não significa nada, porque eles não acreditam em consequência nenhuma. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Ora, é claro, porque quando Jesus pronunciou aquilo, a terra havia acabado de sair do mundo primitivo, passado para o mundo de expiações e provas. E no mundo de expiações e provas nós vamos sofrer. É natural, porque são mundos atrasados, e são atrasados porque nós, espíritos que compomos esse planeta, somos espíritos atrasados. Não espere perfeição no mundo. Não coloque estereótipos em outras pessoas daquilo que elas não são, porque você também não é. Nós não somos. Então, achar que nós somos o ser perfeito que Deus criou e o problema colocou nos outros, nós estamos extremamente enganados. Então, precisamos entender que todos nós estamos no mesmo barco, como dizia Emmanuel, somos todos doentes da alma em busca de alta. Todos nós somos doentes da alma, mas nós vamos nos curar, porque quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, vírgula, ele completa a frase: mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele dizia a nós, como discípulos deles, que também é possível vencer esse mundo. Mundo de imperfeições, mundo de intolerância, de falta de compreensão. É possível, mas a gente tem que tentar. É óbvio que conseguir uma condição crística vai demorar muito tempo. É óbvio que não é de um momento para outro. E aí continua então Kardec nos dizendo: entretanto, para que nós possamos vencer essas aflições, nós necessitamos de uma condição. Qual é essa condição? Está ensinada por ele. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, isso é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? Ou a única coisa que Jesus nos impõe como dever? Amor e caridade. Coisa que a gente não consegue fazer até os dias atuais, amar e ser caridoso. Aliás, uma das maiores manifestações de amor que nós podemos ter é a prática da caridade, porque uma das mais belas definições que eu já vi de caridade na minha vida é que caridade é o amor em movimento. Caridade é a oportunidade que nós temos de demonstrar na prática que nós de fato amamos. E aí Kardec coloca logo abaixo disso como outro subtítulo: Consolador prometido, que é a promessa de Jesus em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Quando Jesus estava próximo a voltar para o mundo espiritual, ele disse assim:
Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Prestemos atenção nessa frase. O outro Consolador ficará eternamente conosco. Ora, então não pode ser uma entidade, não pode ser uma personalidade, uma pessoa em si. Tem que ser algo que, quando aclimatado dentro de nós, jamais nos deixará. Então nós só podemos entender como uma filosofia, uma doutrina, algo que realmente apreendido e não aprendido, apreendido não nos deixará nunca mais. Por isso Jesus disse que ficará eternamente convosco. E aí ele complementa: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu agora vos tenho dito. Precisamos entender isso, né? E eu fiz há muitos anos atrás uma pesquisa, porque a partir da promessa de Jesus, que outro Consolador seria isso? Os nossos irmãos de outras religiões costumam dizer: é muita pretensão de vocês espíritas achar que vocês são paracleto, né? Paracleto é advogado que Deus ia mandar em nosso nome, a pedido de Jesus, para nos defender do mundo e para nos tornarmos melhor. Então, muita pretensão de vocês espíritas, né? Mas qual foi a promessa de Jesus? Esse Consolador vos fará lembrar tudo o que eu agora vos tenho dito. Por quê? Ora, então, durante a nossa história de vida, a partir da promessa de Jesus, pode ser que nós esqueceríamos aquilo que ele nos falou. Pode ser que nós não entendêssemos aquilo que ele nos colocou. E pior ainda, pode ser que nós deturparíamos aquilo que ele falou. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na minha pesquisa de muitos anos atrás, a partir da promessa de Jesus, eu comecei a levantar no mundo quais as religiões surgiram, quais as seitas, quais as doutrinas. E eu não achei nenhuma que tivesse todas as características do Consolador prometido por Jesus, como a doutrina espírita. Comecei lá atrás, na história do aparecimento dos primeiros núcleos católicos, no final do século III e início do século IV, porque era pregado nas casas o Evangelho de Jesus. Depois eu comecei a chegar, então, na metade, no ano de 1600, Idade Média já praticamente acabando, em que surgiu as doutrinas chamadas da Reforma, com Martinho Lutero, João Calvino, protestantismo, que são as nossas igrejas batista, metodista, wesleyana. No início do século passado começaram a surgir as igrejas chamadas pentecostais, adventistas do sétimo dia, o reino de Deus e assim sucessivamente. A partir da metade do século passado para cá, as neopentecostais, que são essas mais recentes. Então, ou seja, nenhuma dessas religiões ou seitas do mundo traziam todas as características do Consolador prometido como a doutrina espírita. Por quê? Porque nós somos o cristianismo primitivo, porque nós voltamos à origem do cristianismo, né? Como era pregado por Jesus, na sua simplicidade. As nossas casas são simples, não usamos paramentos, não temos adereços, adornos, decoração, nada. Simplesmente a gente prega o quê? O Evangelho de Jesus. Mas ele fará recordar tudo o que vos tenho dito e vos ensinará novas coisas. E aí, se nós vemos aqui no Ocidente, a doutrina espírita foi essa que trouxe novas revelações. Comunicabilidade com os espíritos orientais já acreditavam, mas no Ocidente não. Polaridade dos mundos habitados, eu costumo dizer, agora a NASA, mandando as bolas espaciais para pousar nos planetas, a Lua tem água. Ah, que legal. Em 1971, no programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi, que teve uma edição em junho e a outra em dezembro, foi o programa mais assistido da TV aberta brasileira, então da TV fechada também, em toda a história da televisão brasileira, porque era para o Chico dar uma entrevista de 1 hora, então uma entrevista de 4 horas, porque não queriam que acabasse. E quando perguntaram a ele, ele falou assim: olha, Emmanuel, aqui ao meu lado, está dizendo que o homem um dia ainda usará a água da lua.
E todo mundo duvidou em 1971, a Lua não tem água, mas agora até os chineses descobriram que a água congelada na Lua tem água em Marte. Só que o Chico falava isso desde 1971. E os espíritos nos dizem que todos os planetas são habitados. Se não são habitados corporeamente, como aqui na Terra, são habitados por entidades espirituais. Daí a questão 188 do Livro dos Espíritos, que vocês vão ver o que está lá. Então, a doutrina espírita foi que nos trouxe o quê? No Ocidente, a reencarnação, que as outras religiões não acreditam. Mas a reencarnação não surgiu com a gente, com as doutrinas antigas do Oriente, com o budismo, com a escritura sagrada dos Vedas, com o taoísmo, com o maoísmo. Todas elas são reencarnacionistas. Porque acreditam que numa única oportunidade nós não temos condição de aprender tudo aquilo que nós deveríamos aprender. Então vamos necessitar de várias e várias e várias encarnações, como diz o Livro dos Espíritos na questão 166, 167, 170 e 171. É a justiça de Deus permitindo que a gente vá e volte para continuar esse aprendizado. Ora, e aí Cristo não dissera tudo. Então é natural, porque nós não tínhamos inteligência capaz para aprender aquilo que ele gostaria de nos revelar. Basta entendermos o diálogo com Nicodemos. Quando ele diz, mas que tu és doutor da lei e não acredita nessas coisas que eu vos falo? Se não me creis quando eu vos falo das coisas da terra, como me creis quando eu vos falo das coisas do céu? E ele falava para Nicodemos sobre a reencarnação. Ele disse, mas tu é doutor da lei e não compreende isso? Como assim? Que Nicodemos ficou com aquela dúvida? Como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Para o Cristo isso era tão fácil de entender, mas Nicodemos, que era doutor, não conseguiu. Então era necessário que esperássemos o quê? A evolução da intelectualidade da humanidade para que ela compreendesse determinadas coisas. Questão 628 do Livro dos Espíritos, literalmente aqui para a gente não perder, né? A questão em si. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais. Está difícil aqui, não vai achar. É tanto rabiscos que eu faço nas folhas. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Questão 628. Por que a verdade não foi sempre aposta ao conhecimento de toda a gente? Resposta dos Espíritos. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ele fica deslumbrado. Kardec explica. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Isso Kardec falando na época dele, para cá. Nunca tivemos tantas comunicações, isso é verdade. Que o próprio codificador recebeu 50 cadernos de anotações, de apontamentos em que ele deu forma para gerar, aparecer depois a doutrina espírita. Avançando no Livro dos Espíritos, nós chegamos na 801. Por que não ensinam os espíritos, em todos os tempos, o que eles ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Então agora nós somos aptos a compreender. Não significa que nós vamos exercitar na prática, né? Então a condição de compreender essas mensagens nós já temos. O Espiritismo vem na época predita por Jesus cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Durante alguns anos eu fiquei martelando nessa questão. Quem é o Espírito da Verdade? Que veio presidir o Consolador prometido do aparecimento de Jesus. Mas, como eu disse a vocês, nós temos 3 mensagens do Espírito da Verdade nessa instrução dos Espíritos. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem. Explicando o quê? Porque nós sofremos. Então a doutrina espírita explica as causas do nosso sofrimento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, anterior a este capítulo, nós temos a justiça das aflições. Ora, por que as aflições são justas? Porque Deus tem o controle de todo o universo. Deus sabe tudo o que acontece. Deus sabe os fios de cabelos que caem na nossa cabeça, que dizia o Cristo, todos eles estão contados. Se Deus tem essa capacidade, vocês têm dúvida que Deus não sabe dos nossos sofrimentos?
Que Deus não sabe das coisas que nós estamos passando, das coisas que nós fazemos, boas e erradas? Claro, Deus tem ciência de tudo. Só que, então, se Ele sabe de tudo o que acontece, a causa de tudo aquilo que nos acontece, ela também é justa, porque senão não deixaria acontecer. Então, é necessário que assim o seja. Nada está errado no universo. Tudo tem uma razão de ser. E lá os Espíritos elevam que causas atuais das nossas aflições, elas são motivadas por nós mesmos. O nosso mal proceder diante da vida, aquilo que eu falei no início, essas atitudes infelizes que a gente magoa as outras pessoas, a avareza, o egoísmo, uma série de coisas. Pais que não sabem corrigir nos filhos desde a infância as suas más tendências para sofrerem depois, né? As doenças que nós arrumamos, dizem os Espíritos no capítulo 5, pela nossa imprevidência. Porque a natureza ela reclama. Quando você faz alguma coisa no seu organismo que ele reclama, a natureza manifestando de que você cometeu excesso. Mas a gente não para. E aí a gente sofre. É natural. Os problemas vão agravando, porque a gente não para, né? A imprevidência. Então a gente que costuma dizer, não vamos preocupar com o futuro, não, vamos viver hoje, amanhã, não sei o que acontece, né? E acontece que você chega lá na frente, cheio de problemas que você foi imprevidente lá atrás. Causas anteriores, dizem os Espíritos lá no capítulo 5, nós não podemos evitar. São as tragédias, as perdas de entes queridos, os desastres naturais, mas tudo isso dentro de uma programação. Programação essa na qual nós estamos inseridos. Então não se iluda. O sofredor de hoje foi o algoz de ontem. Está ressarcindo dentro da lei de causa e efeito. Aí as pessoas dizem, mas é difícil entender a necessidade que eu tenho de sofrer para resgatar coisas lá de trás, ou dessa vida mesmo, né? Mas não queremos entrar nesse detalhe, não importa. Só importa que estamos sofrendo e que precisamos aprender com esse sofrimento, porque nada na vida é inútil. Tudo na vida tem a sua utilidade. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, né? Então nós precisamos entender isso. As aflições, elas não são do mundo contra nós, mas somos nós contra o mundo. Os Espíritos dizem uma coisa muito interessante. Joana de Ângeles disse a Divaldo, melhor dizendo, Divaldo, a tua luta não é contra os outros, a tua luta ela será sempre contra você mesmo. Pela quê? Pelas nossas imperfeições, pelas coisas que nós precisamos corrigir. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade, como nós dissemos há pouco. No dia 10 de setembro agora se comemorou o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, da preservação da vida, né? Eu não sei se vocês sabem, os dados são um pouco assustadores, mas no Brasil 17% dos brasileiros já pensaram em tirar a própria vida. Eu não sei quem de nós na noite de hoje aqui está dentro desses 17%. Cabe a avaliação de cada um de nós. 17% já tentaram, já pensaram em tirar a vida. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Esses dados estão na Organização Mundial de Saúde. Esses dados estão numa instituição chamada Organização Pan-Americana de Saúde, que tem também aqui no Brasil, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde. Então, no Brasil, por dia, praticamente 38 pessoas deixam a vida pelo suicídio. Para cada suicídio que acontece no mundo, aconteceram, paralelo a esse que conseguiu, 20 pessoas que tentaram. E graças a Deus não conseguiram. Então os números são bastante preocupantes. E por que isso acontece? Por causa dessas aflições que a gente não consegue enfrentar pela nossa fragilidade. Porque no livro Boa Nova, quando Pedro pergunta a Jesus, mestre, mas o homem do mundo é muito perverso. Jesus, não, Pedro, o homem é frágil. Então a nossa fragilidade que nos leva a essas situações, que realmente as situações da nossa vida, que cada um sabe do seu íntimo, que não é fácil a gente passar, que realmente a gente pensa em desistir e que se pensa até muitas vezes em fazer uma bobagem. Mas por que isso acontece? Questão 943 do Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Os espíritos dão 3 respostas: efeito da ociosidade, pessoas que não têm uma ocupação útil, pessoas que vivem a vida sem se preocupar com nada, só com questões de natureza material, pessoas que não têm uma religião séria, pessoas que não têm uma fé, pessoas que não se dedicam a um trabalho, seja ele qual for, porque é isso que nos dá sustentável para continuar lutando, apesar de tudo aquilo que a gente passa, de todo o sofrimento. Efeito da ociosidade é um ditado popular muito engraçado lá fora, que eu não concordo muito com ele não. Disse assim: cabeça vazia, oficina do capeta. Eu não concordo com isso não. Cabeça vazia é vazia. Ela pode ser oficina do capeta, mas pode ser oficina de Deus também. Ela está vazia, ela está sem nada. Então é claro que ela precisa ser ocupada como um quadro branco da galeria por alguma coisa de bom, né? Então cabeça vazia pode ser muito bem oficina de Deus se a gente ocupar o nosso dia com atitudes do bem, com pensamentos bons, com falas boas, recolher essa animosidade que nós ainda trazemos pelas nossas imperfeições. Às vezes a gente até entende por que as pessoas nos agridem, nos magoam, porque a gente merece, né? Diga-se de passagem. Dói? Dói. Mas que a gente não faça a mesma coisa com essas pessoas. Às vezes dá bastante vontade, né? Mas a gente precisa resistir a isso. Questão 9 é o efeito da ociosidade. Segundo item, da falta de fé. Como eu disse há pouco, então são pessoas que não se dedicam a nada. Muitas vezes até tem uma crença lá fora que é diferente de fé. Fé, eu já falei aqui em outras oportunidades, fé em latim significa fides, que quer dizer fidelidade àquilo que você acredita. E a partir do momento que você tem essa fidelidade, nunca mais você deixa de crer naquilo. A crença é diferente. Crença, eu acredito numa crença tal, amanhã eu acredito em outra, amanhã eu acredito em outra. Eu não sei vocês aqui, eu já falei que eu sou egresso da Igreja Católica. Então, na época da minha vida, infância, adolescência, juventude, a minha crença era católica. Mas aí eu passei para o espiritismo. Eu não acredito no espiritismo. Eu tenho fidelidade ao espiritismo, que é diferente. Porque se a minha crença é espírita, amanhã pode ser outra. Então não, eu tenho fidelidade desde quando eu comecei a estudar essa doutrina. E nada vai me tirar a doutrina espírita de mim, com todas as minhas imperfeições, né? Mas eu prometi para mim mesmo, muitos anos atrás, embora sabedor de quanto eu sou ainda uma criatura falível, quanto eu era, mas que eu jamais deixaria de levar a palavra de Jesus onde eu fosse chamado, né? Isso sempre fez parte de uma preocupação muito grande da minha vida, porque uma vez extremamente preocupado com isso aqui não é a nossa vida, depoimento da vida posicional, mas eu rezei muito uma noite em que eu me encontrava muito abalado, muito. Eu rezei muito para a minha mentora espiritual, porque como o Felipe disse, a gente tem outros espíritos que nos acompanham, mas ela é aquela responsável por essa minha vida, e eu até dizia para ela, na próxima encarnação escolhe alguma coisa mais fácil de conduzir. Mas aí eu dizia para ela: irmã, eu me sinto tão frágil diante desse trabalho, que estava crescendo muito as minhas palestras, as minhas andanças. Eu falei assim: eu me sinto tão fraco, porque eu sou uma pessoa muito devedora. Tem hora que eu me acho um trapo de ser humano, está crescendo muito esse trabalho, eu não me sinto digno dele. Eu rezei tanto por ela que ela praticamente se materializou do lado da minha cama numa noite, e eu disse o seguinte: meu filho, nós não estamos à busca de perfeição. Se nós fôssemos esperar a perfeição, não haveria trabalho nesse mundo. Nós estamos à busca dos de boa vontade, como disse nosso Mestre Jesus. E você tem boa vontade. Enquanto você tiver boa vontade, a nossa assistência nunca te faltará. Que eu sou testemunha viva disso. Porque nunca me faltou. Apesar de todas as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, de muitas vezes fazer uma palestra sem condição alguma de fazer, mas como ela dizia, entra lá, dá o seu recado, depois você sai e leva os seus problemas. Quem está lá dentro não tem culpa dos seus problemas, que eu mesmo os arrumei, diga-se de passagem, né? Porque ela apenas me recordava que Chico Xavier já havia dito: o espírita vai lá dentro, chora, 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 enxuga suas lágrimas, volta e atende as pessoas sorrindo.
E apesar de tudo que eu já passei nessa vida, aqueles que me conhecem mais de perto sabem que não foi fácil, desde quando eu nasci. Nunca consegui me tirar um sorriso do meu rosto, porque a doutrina me ensinou a ser assim. Falta de fé, então, e finalmente a saciedade, que leva as pessoas a disporem da própria vida. Porque há pessoas que têm tanto que a vida perde o sentido. As pesquisas nos Estados Unidos da América agora dizem que o maior índice de suicídio está entre as classes abastadas. Não é entre as pessoas pobres americanas, os coloretes, os deserdados, os que vivem abandonados pelas ruas, não. É quem tem muito. Porque a vida perde o sentido. Quando tudo o que você quer, materialmente, o teu dinheiro compra. Então não há mais sentido. Na questão seguinte, tem o homem direito de dispor da sua própria vida? Não. Só a Deus assiste a esse direito, porque foi Ele que nos deu. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí Kardec, como sempre, ele gostava de aprofundar. Como assim, o suicídio voluntário? Na questão A, não é sempre voluntário o suicídio? Não é você que decide se matar? Resposta dos espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Mas por que ele deixou chegar ao estado de loucura? As influências negativas? Então ainda aí ele tem uma parcela de culpa, porque ele deixou chegar ao estado tal de desequilíbrio que levou a tirar a própria vida. É menos grave do que aquele que não é louco e tira a própria vida, que só Deus compete. Então entendamos isso de uma vez por todas. O Sandro Klinger, que é um orador aí que todo mundo gosta e respeita, ele já fez live dizendo que ele já era espírita. E ele já pensou em tirar a vida 4 vezes. Uma vez ele quase pulou do prédio em que ele morava lá, ou estava na casa da avó, com todo o conhecimento que tem. E ele nunca teve vergonha de dizer isso. Então, ou seja, demonstra o quanto nós sofremos, volto a dizer, todas as injunções do mundo, processos obsessivos, que quer que seja, por nossa culpa de ninguém. Então, no mundo, são 700 mil suicídios por ano. Só estou citando isso porque, como disse Felipe, nós estamos aqui praticamente encerrando o mês de Setembro Amarelo. Já teremos mais uma palestra na quarta-feira sobre isso. E a gente tem muita responsabilidade diante da vida. Assim o Espiritismo realiza aquilo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, quem é, o que está fazendo e para onde vai. Eu tenho uma palestra montada com essas 4 perguntas: quem sou? Eu sou um espírito imortal, criado por Deus em um determinado momento. De onde eu venho? Estou resumindo, que é uma palestra. De onde eu venho? Venho das estrelas. Eu posso ter vindo de outros planetas, já tenho encarnações em outros mundos, e agora eu estou encarnado na Terra, ou eu posso ser, como diz o professor Edgar Armon, no livro dos Exilados de Capela, ser um espírito retardatário, que reencarna na Terra várias vezes. Estou agarrado aqui, não consigo sair daqui, porque eu não cresço, não evoluo, então eu continuo agarrado na Terra. O que eu estou aqui fazendo é outra pergunta. Estamos todos tentando melhorar. Para isso nós tivemos essa chance de voltar. É uma oportunidade abençoada quando nós conseguimos reencarnar numa fila de 3 a 4 vezes o número de espíritos encarnados aqui, que estão do lado de lá, esperando uma nova chance. E nós conseguimos. Nós somos aquele espermatozoide que chegou na frente, que virou zigoto, que virou um embrião, e assim sucessivamente. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente quer continuar nessa situação de infeliz e fazendo os outros infelizes. Para onde eu vou? Depende. Depende daquilo que eu estou fazendo aqui. Eu quero ir para uma Terra melhorada, a Terra vai passar para um planeta de regeneração. E aí o que na página de Emmanuel, o Cristo em Nós, do livro Fonte Viva, o que Emmanuel nos diz lá? Emmanuel deixa bem claro o seguinte: planetas regenerados precisam de almas regeneradas. O homem está esperando por Jesus, diz Emmanuel, mas Jesus espera por nós. Jesus conta com cada um de nós para esse trabalho
de regeneração do planeta Terra. Porque a Terra se tornará um mundo de regeneração quando nós, que aqui estamos, nos tornamos espíritos regenerados. Puros, não, isso é condição de mundo celeste junto de Deus. Kardec já nos fala na Gênese que basta para que fiquemos no mundo melhorado, regenerado, que nós melhoremos as nossas disposições morais. Não significa que nós vamos ser seres perfeitos, é óbvio que não. Isso é categoria dos mundos celestes junto de Deus. Mas que as nossas apenas disposições morais sejam melhoradas. E como nós estamos precisando disso? Como nós estamos precisando melhorar essas disposições morais? Então o Espiritismo veio atrair para os verdadeiros princípios da lei de Deus e nos consola pela fé e pela esperança que Ele nos dá. De que nós somos seres imortais e vamos continuar vivendo, vamos continuar existindo. E aí, olha por quê. O Espírito da Verdade que preside o advento do Consolador prometido, quem que vocês acham que Ele é? Segundo essas palavras: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem e espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ora, então na realidade o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Lembra que todas as outras religiões estão esperando a segunda vinda dele? Já aconteceu. Ele veio presidir o advento do Espírito, como o nome de Espírito da Verdade, de uma falange de espíritos também, que vieram trazer o Consolador prometido. Então ele já nos visitou de novo, presente junto com essa falange de espíritos que está em todas as obras da codificação. Mas a presidência de todo aquele trabalho competiu a ele. Sintam-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Que bom que Ele estende as suas mãos para todos nós, os transviados, os infelizes. Posso dizer para vocês, eu falo por mim, né? Que bom que Ele estende a mão socorredora para os infelizes, para quem não precisa mais da sua mensagem. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos de estar no Espiritismo. O Espiritismo para nós já estaria ultrapassado. Espíritas, amai-vos este primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente não consegue amar-nos uns aos outros. Ainda temos ódio, rancor, ressentimento, raiva. Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação a tudo isso que nós estamos passando, ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Quando próximo à crucificação, ele sabedor de tudo aquilo que iria acontecer, porque Jesus sabia tudo o que aconteceria antes que acontecesse. Vocês se lembram, ele sobe ao Jardim das Oliveiras, de lá ele ora e diz: Pai, se te apraz, afasta-te de mim esse cálice, mas se não, que cumpra-se em mim a tua vontade. Alguns ali entenderam como uma fraqueza do Cristo. Jesus não era frágil. Jesus não era frágil, de forma nenhuma. Ele apenas sabia que o peso de toda a humanidade estava sobre as suas costas naquele momento. E era isso que o afligia. Meu Deus, Senhor, o Senhor me deu essa missão, eu vou cumprir. Mas se a humanidade não entender, se os meus irmãos não compreenderam o que eu vim fazer, era o peso disso, da responsabilidade sobre cada um de nós, porque ele disse: vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E ele deu a vida por cada um de nós. Então nós, seus discípulos, queremos sair da vida do mundo sem sofrer. Olha como o nosso mestre saiu desse mundo. Então é natural que nós soframos. Em verdade vos digo que os que carregam seu fardo e assistem aos seus irmãos são meus amados. Ora, mesmo sofrendo, que a gente auxilia as outras pessoas. Como ele diz: esses são os meus escolhidos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos um remédio que vos há de curar.
os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Tenho salvá-los. Que conforto para todos nós, não? Que conforto para todos nós. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Ora, o médico não veio para quem está curado, mas veio para quem é doente. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, amai e orai, sede dóceis, invocai do fundo dos vossos corações os Espíritos do Senhor. Está faltando muito isso a gente também. A gente contar um pouco com o apoio dos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, nosso guia, o período que vocês quiserem dar a eles. Né? Porque distanciando-se de Deus, naturalmente nós nos distanciamos também das potencialidades superiores dos espíritos amigos que podem de fato nos ajudar, caminhando para o nosso final. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que lhe pedem. A abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Abnegação. O que é isso? Esquecer um pouco da gente e pensar um pouco no próximo. Né? A gente vai sofrendo, mas vai trabalhando. Porque há pessoas que estão sofrendo muito mais do que a gente. Há pessoas que estão muito mais necessitadas que a gente em todos os aspectos, não só material, não. Afetivo, emocional. E nós sabemos desse grupo de visitas que a gente faz todos os domingos, as pessoas que a gente visita, como elas gostam, como elas se sentem bem com a nossa presença. Ora, e no nosso grupo não tem nenhum ser aureolado, né, amigo? Tem ninguém perfeito, todo mundo devedor, né? Gente que vai participar desse trabalho. Devotamento é isso. Devotamento é saber que apesar das nossas injunções pessoais, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, do sofrimento que a gente possa estar vivenciando, devote-se a uma causa nobre, assista a alguém ou alguma coisa. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito de resignação. O coração bate, então melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito da verdade. Né? Então o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Ou seja, damos graças a tudo que nos acontece. Por pior que se possa nos parecer, né? Por pior que nós estejamos sofrendo, vamos aprender a olhar um pouquinho mais de beleza as coisas que nos acontecem. Eu quero encerrar fazendo uma coisa diferente que eu nunca fiz aqui. A música soar não precisa ser muito alta, não. Mas eu quero que a gente medite sobre isso aqui. Aqueles que quiserem fechar os olhos para ficar um pouco mais sensibilizado. Você que está sofrendo, você que perdeu alguém amado, você que está na solidão, Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo,
Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É porque Ele nos ama muito. E o mundo vai nos fazer sofrer mesmo, vai fazer chorar, vai colocar muitas vezes um peso que a gente acha que a gente não vai conseguir carregar. A gente vai sofrer muito por isso, vai chorar, mas creia sempre que o mundo pode fazer isso com a gente, mas Deus nos quer sorrindo, que a gente acredite um pouco mais nisso, porque Ele ama cada um de nós. As promessas do Cristo de que nunca nos abandonaria está acontecendo. Nós é que não conseguimos perceber. Muitas vezes desconectamos dessas potencialidades superiores e entramos em desequilíbrios que fazem parte da nossa fragilidade humana, que fazem parte das nossas dívidas, dos nossos erros. Mas jamais percamos a fé, mas jamais percamos a esperança de que tudo isso é aprendizado, de que tudo isso vai nos levar, sem dúvida alguma, a reflexões melhores, a dias melhores, e que a gente vai conseguir vencer tudo isso. Não importa quanto tempo leve, mas que a gente faça o esforço a cada dia de nos tornarmos melhores, mesmo que ninguém acredite na gente. Não tem importância. Importância é o que a gente pensa por dentro. Importante é a nossa consciência. E mesmo que muitas vezes não sejamos aquilo que nós gostaríamos de ser, somos aquilo que ainda nos é possível ser. Muita paz a todos. Devolvo a palavra ao filho. Bom, agradecemos ao Robinson, né, pela meditação do capítulo do Evangelho de hoje, né, falar de Cristo Consolador, da referência, né, ainda mais falando sobre o Setembro Amarelo, né, o momento em que a gente pede a aproximação da referência, né, de estar em contato com Jesus, né. Então, a gente agradece ao Robinson pelo trabalho oferecido hoje. Bom, sexta-feira nós temos uma reciclagem, uma capacitação sobre passe, né? Quem deseja se interessar sobre o assunto, passistas da casa que realizam um trabalho, a casa vai estar aberta a partir das 7 horas, é o próprio Robinson que vai administrar uma roda de conversa. Nós já recebemos amigos que vão vir de Porto Real e Valença, né? Conservatório vão estar aqui com a gente. Então vai ser um dia bastante especial para que a gente possa estudar um pouco, conhecer um pouco sobre o tema passe, né?
Isso aí, vai ter um intervalinho, tá tudo planejadinho, né? Lembrando que, gente, é assim, como é um dia só, é mais uma proposta de reciclagem, né? A gente pode, no futuro, né, pensar aí com o Robinson, fazer uma oportunidade de fazer uma capacitação depois, um curso e tal, tá? Mas, por enquanto, a ideia é somente fazer uma qualificação mesmo. Mas quem tem interesse é aberto ao público, tá? Aberto a todo mundo. Não vai ser transmitido, tá, pessoal? O pessoal que está na internet, esse encontro não será transmitido pela internet. Então, nossos estudos da casa continuam funcionando, continuam sendo. O atendimento da casa está tudo normalizado. Então, nós estamos segunda-feira, o estudo do Evangelho. Ele é online, via Skype, a partir de 7h30 da noite. Na terça-feira, o estudo da mediunidade, às 18h30. Ele é híbrido, uma hora ele é presencial, outra hora ele é virtual. Na quarta-feira à tarde, nós temos o estudo metódico do Evangelho, às 3h, com a Martita. É presencial, tá? O estudo de quinta-feira também é presencial, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, esses são os nossos estudos. E no sábado nós temos a evangelização da família, que envolve tanto criança, jovens e a toda a família aqui. Então, a partir de 2h30 da tarde, a casa é aberta para a gente estudar Espiritismo com a garotada e também com toda a família, tá? Nesse domingo a gente vai definir ainda o expositor, nós estamos em definição ainda, aí nós vamos divulgar para vocês nas nossas redes sociais, tá bom? A princípio, provavelmente você e eu vou estar desenvolvendo o estudo, tá bom? Sim, a gente avisa, tá? Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa espírita, refletindo, bebendo da água viva do Evangelho, para que a gente possa levar aos nossos familiares, à sociedade, esse mecanismo de prática dessa mensagem consoladora e para que a gente possa exercitar essas lições em contato com esses pares e ao mesmo tempo promover nossa reforma íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, voluntários, aqueles que frequentam essa casa espírita querida. Envolva a nossa comunidade local, e aí que a gente possa levar essas luzes para a cidade, para o estado, o país e o mundo. Que possamos, através desse tempo, consolar aqueles que estão aflitos, levar essa mensagem amiga a todos aqueles que estão com dúvidas e que precisam de respostas. A Casa Espírita ela está aberta para que a gente possa justamente esclarecer, orientar, mas principalmente consolar nas dores. Que nós possamos voltar nas nossas próximas atividades com alegria, empenho e com a mesma vontade da gente levar os frutos iniciais conforme a página inicial, para que a gente possa ali, na aprendizagem significativa, entender o nosso papel de transformação íntima através do vínculo da prática. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Só antes de terminar, eu esqueci também de dar um recado de que no dia 26 de setembro, eu já estou divulgando, de que aos cinemas vai ter o filme Nosso Lar, novamente em cartaz aos cinemas. E é muito importante a gente justamente divulgar, principalmente para aqueles que não viram, né, as primeiras semanas para os produtores culturais, para aqueles produtores que fazem a abertura das salas, né? Ele é uma oportunidade para destinar mais tempo
de divulgação desse filme. Então, Felipe, eu já assisti, tudo bem, eu tenho uma cena nova no filme, né? O filme ele está entrando agora porque é uma estratégia de divulgação para o filme Nosso Lar 2, totalmente inédito, que vai estrear em janeiro. Então, anota na agenda, a partir do dia 26 de setembro, vai estar nos cinemas da nossa cidade. Assistam o Nosso Lar, tá? Tem uma cena extra lá, bonitinha. Então, aqueles que desejaram passe, só aguardar, serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.